Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 6 de dezembro até o dia 12, domingo próximo. O que a gente tem aí para essa semana? Quais são os principais eventos? Gente, a gente está entrando em uma semana de lua crescente, mas lembrando que a gente está saindo de uma lua nova, a gente começou aqui, né, uma lunação sagitariana com um eclipse. Então nós ainda estamos nos efeitos desse eclipse que aconteceu. Tem vídeo aqui para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no izinho aí para que vocês possam entender melhor. Para quem ainda não viu, principalmente, o que simboliza esse eclipse, o que ele está ativando. Só que essa semana, a Lua, que estava aqui casadinha com o Sol, ela já vai alcançar aqui o signo de Peixes. E quando ela chegar a 19 graus aqui, junto com Netuno, ela vai fazer uma quadratura, um ângulo de 90 graus para o Sol ali. Quando nós temos esse ângulo de 90 graus, isso aí é configurado como uma quadratura. No momento que a gente tem uma quadratura, é a primeira fase, é o primeiro desafio, ou seja, a gente está saindo daquela fase em que a gente intenciona as coisas, que a gente reflete, que a gente projeta aquilo que a gente deseja desenvolver e colher neste ciclo. Quando chega nessa fase crescente, que é uma quadratura, um desafio, né? Uma fase em que pede para que a gente saia da nossa zoninha de conforto, que a gente tome alguma ação. Nessa primeira quadratura é o momento da gente começar a colocar a mão na massa e fazer esses projetos que a gente planejou aqui, a sair do papel e começar a ganhar vida até chegar ali na lua cheia que vai acontecer no signo de Gêmeos. Então a gente tem todo esse período aí de 7 dias daqui, né? A partir de sexta-feira, que é quando a gente vai iniciar a fase crescente, daqui 7 dias adiante, nós vamos trabalhar esta fase aqui da lua crescente, ou seja, é a hora de colocar a mão na massa. Então essa semana a gente está meio a meio, a gente ainda está refletindo sobre o que a gente quer realmente receber dessa nova fase, né, dessa lunação sagitariana. Lembrando que os assuntos sagitarianos estão aí envolvidos, né, nessa fase aí de lua nova. Quais são os assuntos sagitarianos? A gente pode olhar para o nosso sistema de crenças, sistemas de crenças que a gente quer abandonar, que a gente quer modificar, que a gente quer pensar de uma forma nova, diferente daquela ideia que a gente tinha. É uma energia muito boa para a gente poder planejar viagens, para a gente planejar novos estudos, novas aventuras na vida, novos conhecimentos. É um momento de expansão de consciência, de trabalhar a fé, a religiosidade. É aquele momento que de repente você pode planejar melhor o que você deseja aprender, caso você queira estudar, fazer um curso à distância, um curso em outros países, viagens longas ou viagens internacionais. Tudo isso está envolvido de certa forma com o signo de Sagitário, tem relação com a verdade, com as leis, com as normas, com valores éticos e morais que também estão aqui dentro dessa energia, as nossas filosofias, os nossos conceitos, os nossos ideais também estão envolvidos aí na energia sagitariana, ou seja, é um período em que a gente está em busca de respostas, em busca de aprender, de expandir o nosso saber, de expandir a nossa conexão espiritual. Só que a gente vai ter essa semana alguns aspectos desafiadores, né? A gente vai ter o Sol também fazendo quadratura para Netuno, além da Lua. A gente vai ter também Mercúrio fazendo quadratura para Netuno. Então, a gente tem alguns desafios essa semana que é importante a gente levar em consideração. Essa semana é uma semana que vale a pena a gente prestar atenção nas ilusões que a gente está criando para a nossa vida, nas fantasias que a gente está criando, daquelas coisas que a gente sabe que não são reais, que não são verdadeiras, que no fundo a gente tem uma consciência que aquilo é uma fantasia. É mais ou menos por aí. É uma semana em que é importante a gente ficar atento aos sinais daquilo que vai ser mostrado para a gente. Isso aqui é de verdade, isso aqui não é de verdade. Isso aqui é algo que é realmente palpável, isso aqui não é palpável. É muito importante tomar cuidado essa semana também, porque Mercúrio está na jogada. Cuidado, de repente você que está planejando uma viagem, você que está planejando aí um curso, um estudo, ou se aprofundar em alguma coisa,
pesquise bem, muito bem antes de você fechar algum negócio, antes de você fechar uma viagem, um pacote turístico, porque essa energia dessa semana, ela tá um pouco perigosa no sentido da gente levar gato por lebre. Ou seja, a gente pode acabar achando que a gente está comprando uma coisa, mas na verdade a gente está comprando outra. Mas o importante é a gente ler, é a gente se informar, é a gente olhar os pequenos detalhes para a gente poder perceber o que aquela venda, o que aquele negócio, o que aquele pacote turístico realmente está querendo te dizer, está te vendendo ali. Muitas vezes a gente só passa o olho, essa energia de peixes muitas vezes faz isso, a gente só passa o olho e não vê os detalhes virginianos. E aí quando a gente vai ver, opa, danou-se. E é interessante que essa semana é importante a gente tentar ajustar as coisas. Caso tenha alguma coisa que dê errado, caso a gente perceba que a gente foi enganado em alguma coisa, a gente tem um aspecto de Marte conversando com Plutão aí, com a Vênus também, que está muito harmônico. E esse aspecto, ele de certa forma ajuda a gente a ajustar, a fazer acordos ou a não se deixar levar por alguma enganação, por algum golpe, por alguma coisa assim. Então, se for necessário você entrar em contato com essas pessoas, de fazer acordos, de mostrar o que você viu, que você não é facilmente enganado ou enganada, que você está vendo a intenção e as entrelinhas ali, pode ser que o jogo vire para você essa semana, tá? Porque quando a gente fala de Vênus também, tanto Mercúrio quanto Vênus estão relacionados a mercado, compra, venda, dinheiro, comércio, né? Então, esses assuntos essa semana, eles estão em destaque com Netuno. Netuno vai ser aí, vocês podem ver por aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. A gente vai ter esse aspecto harmônico já na segunda-feira, às 8h41, a gente já tem aí Marte fazendo um sextil aí para Vênus, esse aspecto lindíssimo. Na verdade, para Vênus e Plutão, né? Que é esse aspecto aqui. Já na terça-feira, o que a gente tem? A gente tem Mercúrio que começa a fazer essa quadratura para Netuno, ou seja, os pequenos detalhes podem passar despercebido e a gente se enganar, ou a gente se iludir, ou a gente cair na lábia de algum vendedor, de algum marqueteiro, ou de alguma pessoa, ou nas relações também. Logo depois nós temos Marte fazendo quadratura para Júpiter, que também configura um pouco de enganação, um pouco de falcatrua, de perdas. Muitas vezes isso pode acontecer também, então é importante a gente ter cuidado. Aí logo depois a gente tem a Vênus fazendo conjunção aqui com Plutão, isso já no sábado ali a gente vai ter esse aspecto, e no mesmo dia a gente vai ter Mercúrio, que é o mesmo que fez quadratura aqui para Netuno, fazendo um aspecto muito harmônico para Júpiter. Então as coisas podem se embolar durante a semana e a gente pode resolver as questões podem vir a um ajuste, a um entendimento, a um acordo, ou de repente utilizar as leis, né, o seu direito, ou caso você se resguarde, se proteja, caso você grave uma conversa com aquele vendedor, com aquela pessoa que está fazendo uma promessa de um pacote X para você, ou seja, você pode ter ali na sua mão alguma coisa para você se resguardar, né, para você se assegurar para caso aconteça alguma coisa, você consiga resolver, você consiga entrar em acordos. Isso para qualquer área da vida, pode ser aí na área do comércio, de compra e venda. Lembrando que a gente está aí no fim do ano, tem muita gente fechando pacotes, comprando passagens e coisas do tipo, por isso que é importante a gente ficar atento a esse período. Mas isso pode estar relacionado à sua área de trabalho, à sua área afetiva, amorosa, porque a gente vai ter aí também a Vênus fazendo essa conjunção para Plutão. A Vênus vai fazer essa conjunção no sábado às 13h28 e a gente vai ter esse primeiro contato. É o primeiro contato da Vênus com Plutão. Logo depois a Vênus vai retrogradar, a Vênus vai chegar a 26 graus e vai retrogradar e vai encostar em Plutão novamente, vai fazer conjunção novamente e depois ela vai voltar direto e vai pela terceira vez fazer conjunção com Plutão junto com Marte. Ou seja, a gente já está em um período de Vênus passando pelos graus que ela vai precisar revisar lá. Ou seja, assuntos do passado estão retornando, situações, negociações, acordos,
Parcerias que aconteceram no passado podem passar por revisão, e o momento dessa conjunção de Vênus com Plutão é um ponto de virada, ou seja, é aqui que as coisas vão começar realmente a findar ou a iniciar um novo ciclo. As coisas podem começar de novo, existe a possibilidade de um novo ciclo, porém, se acontecer os ajustes daquilo que foi visto no passado que não dá certo. Então, é um momento muito importante de começar a mudança, transformação de condutas, de ideias, de comportamento, de crenças, de valores dentro de uma relação, dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria, seja como for. Mas esse é o ponto de virada para realmente começar a trabalhar a transformação, que é aquilo que é importante de valor para você ser consertado ou simplesmente colocar fim de vez, né? Então, essa semana ela está muito importante nesse sentido também, no sentido tanto comercial, financeiro, econômico, de venda, de troca, de negociações, mas dentro das coisas que são muito importantes e muito valiosas, como relações amorosas e afetivas, relações de sociedades, de acordos, em que assuntos importantes estão entrelaçados ali. Por exemplo, se você é sócio com alguém, essa sociedade envolve vários bens e várias coisas de repente ali que são importantes tanto para você quanto para outra parte. Então, esses assuntos muito delicados podem começar a ter aí um momento de checkmate, no sentido de chegou a hora de olharmos para isso e decidirmos o que a gente vai fazer, o que a gente pode consertar, a gente vai manter isso ou não, ou o que a gente pode se livrar e findar aqui. Lembrando que os aspectos aqui com Netuno, os aspectos desafiadores que a gente vai ter aí de Netuno, Sol, Mercúrio e Marte com Júpiter, mas principalmente esses aspectos com Netuno, são aspectos que de certa forma estão ajudando a gente a enxergar as coisas sem a lente cor-de-rosa, ou seja, é muito difícil em quadraturas com Netuno a gente ser enganado de verdade, ou realmente a gente ficar naquele momento de transe em que nada é visto de verdade. Esse momento aqui é um momento em que, se você está em transe aí, se você está em uma fantasia, essa fantasia ela se mostra para você pela face real que ela tem. E muitas vezes a gente está ali flutuando nas nuvens, achando que aquilo ali, que aquele sonho é maravilhoso, e são nas quadraturas que a gente cai das nuvens e cai na realidade e precisa olhar. É claro que algumas pessoas podem cair dessas nuvens e já saltar para lá de novo, mas essa verdade vai se revelar, por mais que a pessoa não revele isso para nem ela mesma, sabe? Quando a pessoa finge que não viu, ela pode fingir que não viu, voltar lá para cima para continuar naquele vício daquela ideia, daquele sentimento, daquela ilusão. Então, a gente tem aí também essa possibilidade de olhar para a verdade, ver a cara da verdade e simplesmente não aceitá-la como ela é. Mas é importante, a gente sabe, a gente vai saber, a gente vai ter a resposta. Então é uma semana muito importante para revelações de situações e de processos que eles podem fazer esse ponto de virada no sentido de você vai arrumar isso ou você vai deixar como tá. Se você vai deixar como tá, vai findar isso ou você vai continuar se iludindo. É mais ou menos por aí. E lembrando que no domingo a gente vai ter aí a quadratura de Sol e Netuno, né? Então vocês veem aí que Netuno ele está bastante ativo essa semana no sentido do despertar dessas ilusões. A gente pode vir a ver as lentes cor-de-rosa saindo dos nossos olhos. Só que a gente está em uma semana em que é crucial para a gente olhar, começar a olhar de verdade para aquilo que é importante, para aquilo que realmente tem valor na nossa vida e ver o que fica, o que finda. Óbvio que isso aqui fala sobre os relacionamentos, mas também sobre a parte financeira, econômica, de gestão e de trabalho também, porque a gente está falando aí de Capricórnio. Capricórnio sempre olha para aquelas estruturas, para aquelas situações que são estruturas que trazem pilares, que mantêm aquela ideia, aquele valor, aquele bem em pé.
essa semana é uma semana para a gente olhar para esses pilares, para a gente ver se eles estão capengas ou não. Se está capenga, a gente precisa começar a planejar a forma que a gente vai reformar estes pilares que estão mantendo essa estrutura de pé. Se não der para reformar esses pilares, aí é importante chamar ali uma empresa para demolir esses pilares e, se for necessário, começar a construir um novo pilar, uma nova estrutura com aquilo que realmente é de valor na sua vida. É aquilo, essa conjunção é um ponto de virada, ou seja, é aqui que a gente vai ter que olhar, começar a olhar, que a gente olha pela primeira vez e fala, opa, a realidade veio, me mostrou o que eu preciso ver, a Vênus vai vir e vai retrogradar, no momento que ela retrogradar, que ela fizer essa voltinha aqui, ela vai tocar de novo o Plutão, no momento que ela toca Plutão, é aquele momento de fazer alguma coisa a respeito, de olhar realmente para os defeitos e para o que precisa ser consertado. Quando a Vênus voltar direto, é quando a gente precisa ter já ali todas aquelas estruturas já prontas para serem reconstruídas ou reformadas, tá? Então é mais ou menos por aí. E, mais uma vez, os aspectos que estão acontecendo essa semana são aspectos que estão aí para nos ajudar a ver as verdades e as mentiras da nossa vida. E principalmente daqueles assuntos que são importantes. E lembrando que ali na sexta-feira, no dia 10 de dezembro, às 22h35, no grau 19, a gente vai ter a fase crescente acontecendo, junto com todos esses aspectos desafiadores, ou seja, a gente vai ter aí 7 dias pela frente para olhar e trabalhar de forma muito dedicada, muito focada e muito intuitiva naqueles pontos que a gente vai ver aí que precisam de ajustes. Uma lua crescente acontecendo no signo de Peixes também é aquele momento de termos mais empatia, de sermos mais altruístas, de estendermos a mão e ajudar as pessoas que estão precisando, assim como pedir ajuda. É uma semana em que é importante a gente pedir ajudas, caso a gente sinta essa necessidade. É uma semana importante para a gente trabalhar o nosso lado espiritual, a nossa reconexão com o divino, porque a energia sagitariana também fala sobre o religare, né, que é o se religar, é o se reconectar com a sua essência, com a sua força, com o seu eu superior, com a sua centelha divina, com seus guias, com seus orixás, com seus mentores, seja com quem for. Mas é esse momento de fazer essa reconexão e também de lembrar que estamos nesse planeta como aprendizes, estamos passando por experiências, pessoas com vários níveis de consciência estão aqui também. É importante a gente ter paciência, da mesma forma que a gente tem paciência com uma criança, que a gente olha ali e vê que aquela criança ainda não é capaz de andar de bicicleta. A gente não vai querer que um bebê de 1 ano pegue a bicicleta e saia correndo. A gente sabe que existe tempo, que existe todo um processo de aprendizado para aquela criança começar a aprender a andar de bicicleta. A gente coloca rodinhas ali na bicicleta, né, para que a criança não perca o equilíbrio, ou seja, a energia de Peixes é um pouco isso, é quando a gente olha para o próximo, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor e a gente entende que essas pessoas ainda estão em um processo de aprendizado, assim como nós também somos aprendizes. O aprendiz está muito aqui em Sagitário. A energia sagitariana traz para a gente aquele conceito de que nós somos eternos aprendizes, estamos aqui numa espiral de conhecimento. A gente está aqui, amanhã a gente vai estar um pouquinho mais para cá, depois 1 ano a gente vai estar aqui, 50 anos depois a gente vai estar aqui, e essa espiral nunca finda. A caminhada do aprendiz é eterna, é isso que Sagitário fala um pouco pra gente. E a energia de Peixes ajuda a gente a olhar para o próximo e falar, eita, assim como eu, que estou em um nível de consciência, existem pessoas que estão em outros níveis, que são bebês ainda, existem grandes mestres, pessoas aí super sábias que já passaram por situações que eu posso aprender com essas pessoas. É mais ou menos assim. Então tem um olhar muito mais empático para o outro, consegue entender melhor o processo e a caminhada do outro. Então essa semana está bastante assim, a gente vai poder trabalhar esse lado, mas é claro, né, algumas pessoas podem utilizar essa força mais altruísta, mais
simpática da energia de Peixes e também de Sagitário, né, de se reconectar com a sua verdade, mas pode ser que essas duas energias podem vir de forma sombria também, né? Ou seja, pessoas se vitimando, pessoas culpando tudo e todos ao redor, ou pessoas fanáticas, pessoas não aceitando outras ideias e outras verdades que não sejam as delas. Ou seja, a gente pode ver esse lado também bastante sombrio dessas duas forças aí, tá? É importante a gente perceber onde é que está essa linha tênue entre essas duas vertentes aí. A gente pode ir tanto para o lado luz, mas a gente pode ir para o lado sombra também dessa energia. E se a gente for para o lado sombra, geralmente quando a gente coloca essa força sombria em movimento, a gente acaba atingindo muitas pessoas, a gente acaba prejudicando muita gente, enganando as pessoas, iludindo pessoas, fazendo maldade com as pessoas, e é aquilo. Existem leis universais. O que você faz, em algum ponto do tempo e do espaço, você vai receber de volta. Aquilo que você vibra e que você intenciona hoje é o que você vai colher no futuro. Seja da forma que for, mas aquilo vai voltar para você. Então, é sempre bom lembrar que estamos aqui para aprender a sermos melhores, a amarmos e a respeitarmos o próximo, para que a gente consiga evoluir e junto com os outros também, todos possam evoluir, porque somos um só. Se um fica de fora, se um fica aqui de fora, se um é excluído, o todo não está completo e não finda a missão de reunir o todo e evoluirmos nessa massa completa. Sem estar completa, a gente não consegue ir para um nível acima. Isso é muito importante a gente ter consciência. Então a gente inicia a semana com a lua aqui em Capricórnio, a gente vai ter uma lua passando aí pela energia aquariana e ali na quinta-feira, no dia 9 de dezembro, é quando a gente vai perceber as nossas emoções um pouco mais leves, um pouco mais delicada, porém, no momento que a lua chegar aqui, ela vai fazer quadratura para o sol, ou seja, aquele momento de desafio realmente para a gente olhar para onde estão as nossas ilusões, para onde que estão as verdades e trabalharmos de forma pisciana, amorosa, delicada, gentil, empática em relação a tudo e a todos que nos ronda. E, além disso, nós temos aí o arcano da semana. O arcano que saiu aí pra gente foi a força. A força, quando sai, simboliza que a gente tem questões muito internas para trabalhar. Ou seja, é uma semana pra gente olhar para os nossos monstrinhos, para tudo aquilo que é animal dentro de nós. E a energia sagitariana tem um pouco isso, porque a energia sagitariana é o centauro, que é metade cavalo, metade homem. Ou seja, a energia sagitariana ela pode ser muito grossa, muito agressiva, muito animalesca, assim como ela pode ser uma energia muito humana, muito consciente. E essa semana é muito importante a gente olhar para isso. É a gente olhar em que área da nossa vida a gente está sendo mais cavalo e qual área da nossa vida a gente está sendo mais humano. Quando que a gente está dando coice nas pessoas e quando que a gente está tendo atitudes explosivas, atitudes impulsivas e quando que a gente está consciente realmente das nossas faculdades, do respeito, do amor. E caso a gente perceba esse nosso lado mais animalesco, essa semana ela está pedindo para que a gente domine esse lado, para que a gente tenha controle desse cavalo, porque o cavalo é o que conduz o ser humano do centauro. A parte humana do centauro, de certa forma, é conduzida pelas patas do cavalo. Mas quando o centauro ele consegue entender que quem está no controle mental, do conhecimento, do intelecto, do espiritual é ele, aí ele consegue ter o controle desses animais, ele consegue controlar as patas, o instinto animalesco do cavalo. Claro que o cavalo é a coisa mais linda do mundo, mas é só uma forma de mostrar que nós temos esse lado mais animal dentro de nós, mais explosivo, impulsivo e instintivo. Mas se a gente consegue controlar isso, nossa, a junção do cavalo com
o humano ali se torna algo lindíssimo é quando a energia sagitariana ela alcança o alto, ela se eleva, ela expande a sua consciência. E é mais ou menos isso que essa semana está pedindo com esse arcano aí da força. É uma semana para que a gente aprenda a controlar o nosso lado cavalo, animal, e que a gente realmente traga para a consciência o nosso lado humano. Tá bom? E a gente pode ser colocado em teste essa semana nesse sentido. De repente a gente pode vir a ter situações que venham a instigar aí o lado animal da gente, para a gente sair destruindo tudo. Aí vem a consciência. Esse arcano está dizendo qual a potência do seu controle perante as patas do cavalo. E é isso aí. Gente, lembrando que eu compartilho com vocês essa tabela de aspectos nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Então, se vocês quiserem dar print para acompanhar aí os principais aspectos da semana, eu coloco ali nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. Lembrando que eu sempre aviso vocês quando eu envio vídeo nas redes sociais do Encontros Astrológicos, inclusive coloco ali nos stories onde tem o link que vocês podem clicar ali e vocês já são redirecionados para o vídeo aqui no canal, tá bom? Então acompanhem nas redes sociais. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram. Tá certo? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar escrito aí embaixo inscrever-se em vermelho, basta você clicar aí nesse inscrever-se que vai ficar cinza assim, e no momento que ficar cinza você vai lá e vai nesse sininho aí que está do lado e aciona esse sininho e avisa ao YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu enviar vídeos, tá bom? Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço, tem uma caixinha aí abaixo do vídeo, na página principal, escrito Seja Membro. Basta você clicar nessa caixinha que ali abaixo vão ter todas as informações de como você se torna membro e como você contribui e ajuda esse trabalho que eu faço aqui no canal para vocês, tá bom? E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem várias informações a respeito de mapa, preço de mapa, agendamento, se está aberto, se está fechado. Tem a aba cursos ali para vocês também, aonde tem um curso completo que eu dei aqui gratuito para vocês, então explorem ali que tem bastante coisa, tá bom? Gente, é isso, eu desejo para todos uma ótima semana, que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, lembrando que é uma semana para a gente ter um certo cuidado com vendas, com compras de pacotes, de viagens e coisas do tipo, vamos ficar atentos a isso, mas também aqueles outros pontos importantes que eu falei para vocês, inclusive a força aí que está mega conectada com essa energia sagitariana. Um beijo para vocês, lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.